Olá, saudações a todos. Então, faremos hoje a resolução comentada dos exercícios propostos. O assunto é o campo elétrico. Vamos lá, então. Bom, os exercícios, então, que ficaram de tarefa são esses destacados em amarelo, né, aqui em cima. Exceto o exercício 5, que ele tem alguns conceitos que nós veremos na próxima aula. Então, optei por não fazê-lo no momento. E acrescentei o exercício 19, que também é muito interessante a gente fazê-lo. Beleza? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos, então, aí ao primeiro exercício. A gaiola de Faraday é um curioso dispositivo que serve para comprovar o comportamento das cargas elétricas em equilíbrio. A pessoa em seu interior não sofre descarga. Então a gente tem a figura, né, da gaiola de Faraday e uma pessoa ali dentro, ela não sofre descarga. A gente vai comentar daqui a pouco. Vamos terminar de ler. Dessa experiência, conclui-se que o campo elétrico no seu interior, né, ou seja, no interior dessa gaiola é. Então, a gente vai fazer a seguinte análise. Então, a gente vai verificar que essa é uma questão meramente conceitual, uma questão teórica. Então, o que ela quer que você saiba? Que num condutor, né, em equilíbrio eletrostático, né, o campo elétrico no seu interior ele vai ser nulo, uma vez que essas cargas em equilíbrio, como destaca aqui no texto, né, o comportamento das cargas, vamos dar um destaque a esse trecho do texto. Aqui é o comportamento das cargas elétricas, né, em equilíbrio. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Esse equilíbrio é eletrostático quer dizer então que não há movimento desses elétrons livres. A partir do momento que existe um movimento desses elétrons, teríamos então uma corrente elétrica, né? E essa corrente elétrica ela ocorre devido à diferença de potencial elétrico, que é o assunto que nós iremos a seguir. E quando a gente fala em equilíbrio eletrostático, significa que o potencial elétrico, né, em toda a região ali, ela é igual. Né? Então, se houver essa diferença de potencial, aparece uma corrente, que é um movimento ordenado, então essa pessoa provavelmente sofreria uma descarga elétrica, o que não é o caso. Então, no interior, né, desse condutor em equilíbrio eletrostático, então o campo elétrico será nulo. Então, a alternativa correta é inteiramente nulo, alternativa I. Ok? Então, beleza. Questão 3, então, a gente tem o seguinte. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, estão fixas sobre uma circunferência de centro O, conforme a figura. Então, aqui na figura nós temos, né, as cargas Q1 e Q2. Né? Se você observar aqui as cargas Q1 e Q2, né, pelo fato disso aqui ser uma circunferência, então essa distância, né, ou seja, a distância entre a carga positiva em relação ao centro O é igual à da carga negativa em relação a esse centro O, que é o próprio raio dessa circunferência aí descrita. Né? Então, essa é uma informação importante para a gente. Vamos continuar então com a leitura. Considerando então que E representa o vetor campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme em determinado ponto, e que E, observe que esse E está sem a setinha, então ele representa quem? Né? O módulo deste vetor, é correto afirmar que é no ponto O. Então a gente vai ter que observar o que está acontecendo então nesse ponto O. Então nós precisamos então, saber o que está acontecendo com relação ao campo elétrico. Então para que a gente saiba o que está acontecendo, a gente vai precisar fazer aquela relaçãozinha que a gente viu durante as aulas. Né? Como que eu vou fazer então esta representação? Muito bem, então aqui esse é o tipo de questão que dá para a gente, se você conseguir, apenas sabendo vetores, você consegue aumentar a sua chance para 50% ou até mesmo você consegue acertar a questão mesmo não precisando fazer algum cálculo matemático. Por quê? Então vamos aqui à resolução aqui na próxima. Muito bom. Então aqui vamos à resolução. Bom, aqui eu vou colocar para vocês aqui na tela, então é o seguinte. Peguei o desenho e representei aí, como vocês podem observar, as linhas de campo elétrico produzido pelas cargas Q1 pelas cargas Q2. Então, mais uma vez falando, né, porque nós já vimos na aula passada, então as linhas para uma carga positiva, então é o sentido delas aqui, ó, saindo, né, olha só. E para a carga negativa, as linhas estão entrando. Então, eu vou observar aqui, com relação ao ponto O, né, que é o centro dessa circunferência, o campo elétrico, né, produzido pela carga Q1 e pela carga Q2. Então, olha só. Uma dessas linhas, então, ela passa aqui nesse tracejado, como vocês podem observar aqui no desenho, né?
E a direção do vetor vai ser a mesma que une esse ponto até a carga. Então aqui está representado o vetor. E o sentido, né, como o sentido aqui é saindo, então ele vai também seguir aqui esse sentido. Então eu tenho aqui representado o vetor campo elétrico produzido pela carga Q1. Da mesma forma, eu vou fazer para a carga Q2. Então, uma dessas linhas então passa aqui, né? A direção é a mesma, que une o ponto O até a carga Q2, né? Ou seja, a direção horizontal. E qual é o sentido? O sentido desse vetor, então, é entrando, né? Olha só, as linhas estão aqui entrando. Então, o sentido deste vetor, então, vai ser então, aqui, para a direita. Então, observe que ambos os vetores, tanto o vetor campo elétrico produzido pela carga Q1 e o vetor campo elétrico produzido pela carga Q2, eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. E com essas informações, a gente consegue eliminar 3 opções do nosso exercício. Então, olha só. A proposição A, nós temos aí, o vetor campo elétrico produzido pela carga Q2 é igual ao dobro do vetor campo elétrico produzido pela carga Q1, né? Ou seja, E2 igual a menos 2 E1. Bom, com relação a esse sinal de menos que está aí, ele ele está vinculado, na verdade, com relação ao sentido, né, a direção e o sentido do vetor. Então, como vetorialmente a gente viu aqui no desenho, que eles têm a mesma direção, ou seja, ambos são horizontais e têm o mesmo sentido, ambos para a direita, então nós vemos que esse sinal de menos, se nós tivéssemos, por exemplo, casos de ambos, por exemplo, fossem horizontais, por exemplo, e tivesse sentido um para a esquerda e outro para a direita. Então esse sinal de menos ele denota para a gente vetores de sentidos opostos, o que não ocorre. Então, como eles têm mesmo sentido, além de mesma direção, claro, então a letra A a gente pode eliminar. Da mesma forma, né, que as opções D e E, observe que as opções D e E está analisando a questão modular, ou seja, o módulo do vetor. Então, esse módulo, né, ele poderia ser igual, só que ali, por exemplo, na letra D, ele fala que o módulo é igual ao oposto. Então, E2 igual ao oposto de E1. Então, esse sinal de menos indica que esses vetores eles teriam o mesmo tamanho, né, o mesmo comprimento, né, desenhando as setinhas, só que os sentidos seriam opostos, então o que também não ocorre. Então também eliminamos. E na letra E ele diz que esses vetores, o vetor, né, ele fala que E2 é o dobro de E1, então a setinha seria desenhada com o dobro do tamanho da setinha de E1, né, representando, mas teria também o oposto, desculpa. Então esse sinal de menos também não é válido. Então ficaríamos entre as opções B e C a princípio, né? Agora, se você lembrar que o módulo do campo elétrico é dado por K vezes o módulo de Q dividido por D ao quadrado, e observando essas grandezas, então a gente tem a constante eletrostática é a mesma, porque trata-se do mesmo meio, né? Elas estão no mesmo meio. As distâncias são as mesmas, né? Ou seja, que distância que eu estou me referindo? A distância entre o ponto O em relação à carga Q1, aqui no desenho, olha, e também do ponto A em relação à carga Q2, ou seja, o ponto A é equidistante das cargas Q1 e Q2, que é o próprio raio da circunferência, que não foi dado, mas também não nos interessa. Sabemos que é a mesma distância. Então, a única coisa que o fator de diferença aí é a questão da quantidade de carga, ou seja, qual que é o módulo da quantidade de carga produzido pela carga Q1? Q. Qual que é o módulo da quantidade de carga produzido pela carga Q2? Módulo de menos 2Q é quanto? 2Q. Então, a única coisa que muda é a quantidade de carga. Então, se a quantidade de carga é o dobro, então o campo elétrico também será o dobro. Então, de cara aqui, a gente já mataria que seria a alternativa B a correta, ou seja, o campo elétrico produzido pela carga Q2 é o dobro do campo elétrico produzido pela carga Q1, uma vez que as distâncias são iguais, né? Então, mas se você não analisasse, por exemplo, não fizesse toda essa análise, né, tanto vetorial e quanto também da relação entre as grandezas, quantidade de carga e distância e campo elétrico, então, como que nós faríamos esse exercício? Então, acompanhe na tela. Então, olha só. Nós encontraríamos, então, o módulo do vetor, campo elétrico produzido pela carga Q1, que está aí na tela, né? E também calcularíamos o quê? O módulo do vetor
produzido pela carga, no vetor campo elétrico produzido pela carga Q2, aí na tela também. Coloquei aqui uma observação importante, né? Lembrando aqui que o módulo de menos 2Q é 2Q. Né? Então, isso faz com que, ao final aqui, o módulo deste campo elétrico não seja negativo. Né? E não deve ser mesmo, porque vetorialmente, olha só aqui o desenho dos vetores, se ele tem a mesma direção e sentido, não tem por que o módulo ter um sinal diferente do outro, né? O módulo do campo elétrico produzido pela carga Q1 e pela carga Q2. Né? Então, esse também é um ponto matemático a ser observado. Bom, e aí, visto isso, temos então este valor aqui, né? Esse aqui, então, é o módulo do campo elétrico produzido pela carga Q1 e este aqui é o módulo do campo elétrico produzido pela carga Q2. Então, agora nós vamos receber, colocar aí uma relação de correspondência entre elas. Então, nós vamos fazer o quê? Então, vamos calcular a razão entre as cargas, os módulos do campo elétrico produzido pelas cargas Q1 e Q2. Então, fica como? Então, basta fazer a divisão entre elas. Então, eu peguei isto e dividi por isso aqui, ó. Então, K dividido por K vai dar 1, Q dividido por Q vai dar 1, D ao quadrado dividido por D ao quadrado vai dar 1. De modo, então, de modo que eu tenho aqui, isso implica que essa divisão, né, ou seja, a razão aí vai dar quanto? Meio. Então, fazendo aqui esse produto, né, este vezes este vezes este, nós temos então que, ao final aqui, o módulo do campo elétrico produzido pela carga Q2 é o dobro do módulo do campo elétrico produzido pela carga Q1. Então, a alternativa correta, então, alternativa B. Beleza? Vamos então agora ao quarto exercício. A figura representa um elétron atravessando uma região onde existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região pelo ponto X e saiu pelo ponto Y em trajetória retilínea. Então, a gente tem aí a figura que ilustra a situação descrita no enunciado que a gente acabou de ler. Então, a gente tem duas placas planas, né? Elas estão paralelas. Em cada uma dessas placas aí a gente tem um orifício, né? Então o elétron ele passou ali saindo de X e indo para Y. Né? Então essa seria a primeira ideia aí do exercício e também da figura. Vamos lá. Sabendo que na região do campo elétrico a velocidade do elétron aumentou com aceleração constante, então é uma palavra importante, né? Essa velocidade a velocidade do elétron aumentou com aceleração constante. Né? Então, aqui um ponto importante a ser levado em consideração. Então, houve um aumento da velocidade. Né? O campo elétrico entre os pontos X e Y tem sentido. Né? Então, a gente precisa analisar essa situação. Bom, o que eu coloquei aqui para vocês, vamos ver aqui na tela. Bom, aqui então eu coloquei aqui para vocês, repetir toda a questão, com ênfase à situação que nós vamos analisar em breve. E eu acompanhando aqui na tela, eu coloquei para vocês então um modelo para explicar isso, né, que é um modelo que nós temos que interpretar. Então aqui eu fiz para vocês, vamos acompanhar aqui na tela comigo. Então aqui eu tenho a placa X, né, e tenho aqui a placa Y. Né. Agora, como é que eu sei qual placa é positiva e qual é negativa? Então isso está implicitamente descrito no texto. Então olha só, então uma coisa importante, a velocidade do elétron aumentou, né, com aceleração constante. Então se a velocidade aumentou, né, então significa o seguinte, primeiro ponto é você saber que o elétron, né, lembrando que o elétron aqui no desenho aqui eu coloquei ele aqui, ó, certo? E que o elétron ele é o que? Ele tem carga de qual sinal? Positivo ou negativo? Negativo. Então, para que haja um aumento na velocidade do elétron, né, o elétron está dentro desse campo elétrico, para que haja o aumento da velocidade desse elétron, então a placa Y, obrigatoriamente, ela tem que ser positiva, para haver uma força de atração e sim o elétron poder aumentar sua velocidade. Se Y fosse negativo, né, lembrando aí no desenho a direção e o sentido, né, do movimento desse elétron, se a placa Y fosse negativa, ia haver uma desaceleração, ou seja, a velocidade do elétron iria diminuir devido à força de repulsão que teria sentido oposto ao movimento. Né? O que não é o caso. Então, mais uma vez falando, como a placa Y ela tem que ser positiva, para que a velocidade do elétron aumente. Então, existe uma força de atração. Então, a placa Y ela está atraindo o elétron. Né?
Muito bem, então esse é um ponto a ser considerado. Então, sabendo que a placa Y é positiva, então a gente coloca, então, aqui, olha só. Então, é por isso que tem esses sinaizinhos, né? Aqui, olha só, positivo aqui. Então, essa placa Y, ela está eletrizada positivamente. Por conseguinte, a placa X está eletrizada negativamente. Então, entre essas duas placas, planas e paralelas, a gente tem o que chamamos de campo elétrico uniforme. Né? Então, a gente tem onde esse campo elétrico ele é, como o próprio nome diz, uniforme. Então, ele é constante, né? Em todos os pontos aí entre essas placas. Né? A gente considera assim, na situação mais simples. Então, olha só, é o que nós temos aí no próprio desenho. Então, a gente tem uma situação onde o campo ele é uniforme. Ou seja, esse campo ele não varia. Então, não existe um campo de intensidade, um campo elétrico de intensidade maior ou menor entre essas placas. Bom, considerando isso, a gente já consegue eliminar quais alternativas? Então, vejamos aqui nas alternativas. Olha só. A gente consegue já eliminar a alternativa A, olha só, porque ele fala que a intensidade do campo elétrico é maior em Y. Na letra B, ele fala que a intensidade maior do campo elétrico é em X. A letra C, ela é uma situação onde podemos levar em consideração, porque ele fala que a intensidade é constante. A letra D também ele fala que a intensidade é constante. E na letra I a gente elimina porque ele fala que a intensidade é maior em X. Então, como não há essa intensidade maior ou menor que a outra, ou seja, a intensidade ela é a mesma, né? Então a gente fica entre as alternativas C e D. Né? Bom, então como saber qual que é a correta? Lembrando lá, né, das linhas de campo. Olha, se a placa Y é positiva, como nós já analisamos anteriormente, então as linhas de campo elétrico, olha só, vou apagar aqui para facilitar, olha só. Vamos observar então o sentido dessas linhas. Então, lembrando lá do modelo que nós vimos para as cargas, vale também para as placas. Então, as linhas de campo elétrico da placa que está carregada positivamente, elas também são linhas que estão saindo, são perpendiculares à superfície dessa placa e o sentido delas saindo. Né? Então, por isso que as setinhas estão para cá, olha só. Certo? Aqui dentro da placa, olha. Então, nessa região aqui dentro da placa, mas na região mais interna, aqui, a gente tem essas linhas aqui. Muito bem. E qual é a orientação dessas linhas? Então, ela vai esses vetores estão orientados em que direção e sentido? Né? Então, nesse sentido, nessa direção que nós estamos vendo aí na figura, e o sentido da placa Y para a placa X. Então, qual alternativa seria correta? Então, olha só. A alternativa C, ele fala que esse campo elétrico, né, ele vai ser no sentido de Y para X. Está correto. E com intensidade constante. Então, a letra C é a alternativa correta. A alternativa D está incorreta porque ele fala que o campo elétrico tem sentido de X para Y, o que não é correto. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, ok? Então, espero que vocês tenham entendido então o conceito e o modelo a ser entendido, né, com relação a essa situação. Vamos então agora ao exercício 7. 4 cargas elétricas pontiformes, Q1, Q2, Q3 e Q4, estão fixas nos vértices de um quadrado, de modo que módulo de Q1 igual ao módulo de Q2, igual ao módulo de Q3, igual ao módulo de Q4. As posições das cargas e seus respectivos sinais estão indicados na figura. Então, nós temos aí quatro cargas, né, em suas respectivas posições, formando aí um vértice, formando aí vértices de um quadrado, onde duas cargas são positivas e duas negativas, onde nós temos um ponto P centrada aí nesse quadrado. Né? Como vocês podem observar aí. Vamos lá então. Se E for o módulo do campo elétrico no ponto P, centro do quadrado, devido à presença da carga Q1, o campo elétrico resultante no ponto P, devido à presença das 4 cargas, terá módulo. Muito bem, então aqui a gente tem a seguinte situação. Então, nós temos aqui 4 cargas elétricas. Né? Então, Q1, Q2, Q3 e Q4, né? Que são essas aqui, Q1, Q2, Q3 e Q4. Né? Temos então aqui esse ponto P, que forma aqui, que está centrado aqui nesse quadrado. Então, uma coisa importante, né, entre outras coisas, uma das coisas mais importantes aqui é que a distância, né, entre esta carga e esse centro é a mesma desse ponto até essa carga, desse ponto até essa carga, desse ponto até essa carga. Então, essas distâncias aqui são iguais. Outra coisa também,
Ele disse que o módulo dessas cargas são iguais. Então, os seus valores numéricos são iguais. Né? O módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2, igual ao módulo de Q3, que é igual ao módulo de Q4. Né? Então, isso também é uma coisa importante. Então, o módulo das cargas são iguais. Né? Então, se o módulo das cargas são iguais, né, e também são equidistantes, os módulos dos campos elétricos produzidos por essas cargas também são iguais. Não estou dizendo o vetor, estou dizendo o módulo desses vetores. Então, tome cuidado aí com a questão vetorial novamente, ok? Então, fazendo um esquema sobre isso que eu disse, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Então, vamos lá. O que eu havia dito, então, que o módulo do campo elétrico produzido por cada uma das cargas, então eles vão ser iguais. Então eu coloquei aqui E1 vai ser igual a E2, que é igual a E3, que é igual a E4, eu chamei de E, tá? Para ficar mais fácil. Muito bem. A representação, né, ou seja, o modelo explicativo dessa situação está descrito aqui, se você acompanhar na tela, dessa forma. Então, muito bem. Lembrando do conceito que nós vimos na aula, olha só. Então, carga positiva, temos as linhas de campo aqui, né, onde as linhas estão saindo, olha só, carga positiva, as linhas saindo. Lembrando que eu não estou considerando aqui a interação entre as cargas. No meu desenho, eu não enfatizei aqui como que ficaria o campo elétrico, por exemplo, ali as linhas de campo quando duas cargas são do mesmo sinal ou sinais opostos. Então, eu estou focando apenas a questão do campo elétrico no ponto em questão. Tá? Então, não estou enfatizando aí os desenhos com relação à interação entre essas cargas Q1, Q2, Q3 e Q4, só apenas em relação ao ponto, tá? Então, por isso que eu desenhei essas linhas não muito compridas, né, as linhas de campo elétrico, né, essas linhas, essa aqui, eu desenhei algumas dessas linhas só para que vocês entendam como que vai ficar o vetor, tá? Então, olha só. Então, mais uma vez falando, ó, Q1, então as linhas saindo porque a carga é positiva, Q2 idem, Q3 as linhas estão entrando porque a carga é negativa e Q4 também as linhas estão entrando porque a carga é negativa. Então vamos analisar cada situação no ponto P. Então observando aqui eu tenho o meu ponto P aqui, né? Muito bem. Observe que a carga Q1, então, olha só, a linha então de campo elétrico aqui saindo, então eu vou ter um vetor aqui, né? Esse vetor aqui de direção vertical e sentido para baixo, né? E observe que a carga Q3, né, a linha dela está entrando, né, essa linha aqui então é uma linha que está entrando, o sentido dela é para baixo. Né? Então, no ponto P, eu terei um outro vetor, campo elétrico, produzido pela carga Q3, também de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, tem dois vetores iguais aqui. Então, por isso que parece que é um vetor aqui, mas na verdade são dois. Por isso que eu coloquei E1 e E3, porque os dois vetores estão como se fossem ali um em cima do outro, assim, de uma maneira mais simples dizendo. Tá? Da mesma forma, eu fiz com E2 e com E4. Vamos observar, olha só. Então, uma das linhas aqui, ó, é essa aqui, o sentido aqui é saindo, então, ó. Então, o vetor E2 vai ficar aqui. E para a carga Q4, eu teria um vetor também direcionado para cá. Né? Ou seja, são dois vetores horizontais, em termos de direção, e sentidos para, né, a direita, ambos vetores, certo? Então, eu tenho aqui, então, uma soma de vetores aqui e uma soma de vetores aqui. Então, aqui, nesse ponto aqui, né, eu tenho um vetor E2 e o vetor E4. Como eles têm, né, a mesma direção e sentido, eu vou somá-los. Então, como eles têm também o mesmo módulo, né? Então, como eu disse aqui, né? Olha só, E1 é igual a E2, E3, E4, eu posso chamar de E, todos os módulos são iguais. Né? Então, aqui vai ficar então 2E. Então, E2 mais E4 é como se eu fosse falar então E mais E. Por isso que eu coloquei 2E aqui, ó, tá? Muito bem. Da mesma forma, eu vou proceder aqui. Então, eu tenho aqui os vetores E1 e E3. Eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, aqui, E1 mais E3. Né? Então, é E mais E, 2E. Então, eu tenho Então, qual que é o módulo desse vetor aqui? Né? Então, vai ser 2E e esse vetor 2E. Esses vetores, então, formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, como vocês já viram em vetores, para vocês encontrarem o vetor resultante, basta aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, acompanha na tela. Teorema de Pitágoras, então, do teorema a gente tem o quê? Então, que o módulo, né,
deste vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo deste vetor aqui, que é 2e ao quadrado, mais o módulo deste vetor aqui, que é 2e ao quadrado. Resolvendo isso, então, né, eu vou ter que o vetor resultante, então, é 2 vezes e raiz de 2, ou 2 vezes raiz de 2e. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, nós vamos ver, então, que, calculando o módulo do vetor campo elétrico resultante, no ponto P, devido à presença dessas 4 cargas, então, vai ser a alternativa D, ok? Então, tranquilo. Bom, muito bem. Esse exercício 8 é um exercício bem tranquilo, né? Vai usar as aulas que vocês tiveram de Física 1, mais a aula que vocês tiveram de campo elétrico. Vocês bem sabem que campo elétrico, então, é uma grandeza vetorial, né? Então, fica bem fácil, ao ler esta questão, encontrar a resposta. Mas, mesmo assim, vamos fazer a leitura e vamos ver. Então, olha só. Considere as seguintes grandezas físicas: tempo, massa e campo elétrico. Nessas grandezas são respectivamente. Então, lá em Física 1, só lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode, na grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, né? E dessas grandezas, elas são divididas em grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Então, as grandezas escalares, ela possui então um valor numérico e uma unidade de medida. As grandezas vetoriais, além de possuir, né, um valor numérico e uma unidade de medida, vai possuir também direção e sentido, né? Então, essas grandezas são representadas por vetores, daí o nome vetorial. Então, ao analisar aqui as nossas grandezas, então, grandezas físicas, ou seja, tempo é uma grandeza escalar, massa também é uma grandeza escalar, e campo elétrico é uma grandeza vetorial, como nós bem vimos nos exercícios anteriores e também nas explicações, né? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, representada aí, então, pelo vetorzinho. Então, a alternativa correta ficaria, então, escalar e vetorial. Então, a alternativa correta, alternativa D, né? Então, aqui, a alternativa D é a correta, ok? Beleza. E aí, vocês estão conseguindo tirar as dúvidas sobre o assunto campo elétrico nos exercícios, nas suas resoluções? Espero que sim. Então, essa é a parte 1. Em breve aí já vou lançar a parte 2. Não percam, hein? Até mais.